Sabe, quando a gente pensa em grandes figuras da história, logo vem à mente coroas, exércitos, grandes batalhas. Mas a história de uma das figuras mais influentes de todos os tempos não começa com nada disso. Começa com uma ordem. Uma ordem bem simples, mas desconcertante. Sai. É aí que começa uma jornada de fé que não só mudou a vida de um homem, mas que ecoou por milênios e, de certa forma, moldou a nossa história. Essa é uma pergunta que vale a pena a gente se fazer. O que levaria alguém a largar tudo? Deixar para trás a terra natal, os parentes, a segurança de uma vida conhecida, em troca de quê? De uma promessa. Uma promessa sobre um futuro que ninguém consegue ver. Pois é, esse é exatamente o dilema que está no coração do início da jornada de Abraão. E para a gente entender o tamanho desse ato de fé, é fundamental dar um passo atrás. Olhar para o mundo que ele abandonou. Quem era, afinal de contas, esse homem, Abrão, antes de tudo isso acontecer? Então, Abrão vivia em Ur dos Caldeus. E olha, Ur não era um vilarejo qualquer, não. Era uma verdadeira metrópole da antiga Mesopotâmia. Um lugar super sofisticado, um centro de comércio, de cultura e, um ponto crucial aqui, um centro de idolatria. Pense num mundo onde cada povo, cada cidade, tinha seus próprios deuses. O chamado para adorar um único Deus, invisível e universal, isso não era só uma mudança de crença, era uma verdadeira revolução. E é bem no meio desse cenário todo que acontece o momento que redefine tudo. Uma comunicação direta de Deus, que apresenta a Abrão não apenas uma ordem, mas um pacto, uma aliança que ia mudar o destino dele para sempre. E a ordem era total, não era só mude de endereço. Era para romper com a própria identidade, a terra, a comunidade e até a família do pai. E tudo isso em troca de um destino que ele nem sabia qual era. Um lugar completamente desconhecido. E em troca desse ato de obediência, as promessas eram monumentais. Vamos lá, primeiro uma promessa nacional. Ele se tornaria o pai de uma grande nação. Segundo, uma promessa pessoal. O nome dele ficaria famoso, seria engrandecido. E terceiro, uma promessa universal. Através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É muita coisa, né? A grande questão, então, é a resposta. Diante de um chamado tão radical, como é que alguém reage? A resposta de Abrão não foi só um evento isolado. Foi o ato que definiu todo o resto da vida dele e o seu legado. E aqui a gente vê a profundidade da confiança dele. Porque olha só, ele não era um jovem aventureiro. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. 75. Numa idade em que a maioria das pessoas está buscando estabilidade, sossego, ele abraçou o desconhecido, confiando única e exclusivamente na palavra que tinha recebido. A jornada foi longa e aconteceu em etapas. De Ur, ele foi com a família para Harã, onde o pai dele morreu, foi lá que a ordem final veio e ele partiu em direção a Canaã. Uma viagem de mais ou menos 2.400 quilômetros. Imagina só, naquela época. Séculos e séculos antes dessa definição ser escrita, a vida de Abrão já era a personificação disso. Ele caminhou baseado no que esperava, não no que via. Ele não precisava de uma definição teológica para a fé. A vida dele era a própria definição. Mas veja bem, chegar à Terra Prometida não foi o fim da jornada. Na verdade, foi só o começo, o início das primeiras grandes provações, testes que colocariam a sua fé à prova de jeitos que ele nem podia prever. Depois de uma viagem longa e difícil, Abrão finalmente chega na Terra da Promessa, só para encontrar fome. Uma seca severa estava acabando com a região. O contraste entre a promessa de fartura e a dura realidade que ele encontrou deve ter sido um teste gigantesco para a fé dele. Diante da fome, a decisão de Abrão foi bem pragmática: ir para o Egito, uma terra que sempre tinha abundância por causa do rio Nilo. Só que, ao fugir de um problema, ele acabou entrando em outro. Naquela época, um estrangeiro rico e sem proteção era um alvo fácil, ainda mais quando estava acompanhado por uma esposa tão bonita quanto Sarai. E aqui, a gente testemunha um momento de profunda fraqueza humana. O medo fala mais alto que a fé. Com medo de morrer, Abrão pede para Sarai, sua esposa, dizer que era sua irmã. Uma meia-verdade perigosa, que revela como até mesmo o pai da fé podia tropeçar. Mas a história não termina na falha de Abrão. Deus intervém diretamente, protegendo Sarai e, com ela, protegendo a integridade da promessa. O faraó é atingido por pragas, a verdade vem à tona e Abrão é repreendido, mas ainda assim protegido.
É uma demonstração clara de que o plano divino ia se cumprir e não dependia da perfeição de Abrão. Essa jornada inicial, marcada por momentos de fé e também por falhas, estabelece a base para um legado de proporções gigantescas. Um legado que ia atravessar milênios e fronteiras. O impacto da jornada dele é monumental. Para o judaísmo, ele é o pai fundador da nação. Para o cristianismo, ele é o grande exemplo da fé que justifica a pessoa diante de Deus. E para o islamismo, Ibrahim é um profeta reverenciado e um ancestral. 3 das maiores religiões do mundo olham para esse único homem como uma figura central. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história de Abraão sugere que a fé talvez não seja sobre chegar a um destino final, mas sobre a própria jornada. Um caminho que tem suas dúvidas, seus desvios e, acima de tudo, uma confiança contínua naquilo que ainda não se pode ver.